Vamos estudar o livro Obreiros da Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz. Hoje trago o capítulo Treva e Sofrimento. Tal capítulo diz respeito a uma incursão de Zenóbia, André Luiz, Padre Hipólito, Jerônimo e demais irmãos, todos eles procedentes da casa transitória Fabiano de Cristo, de modo que eles vão nos abismos, nas trevas, nas regiões do umbral, a fim de que eles possam auxiliar e ajudar os irmãos refratários da luz. São espíritos rebeldes que, quando eles estavam encarnados, negavam a vida em Cristo, o equilíbrio, a respeitabilidade da vida humana. Agiram como egoístas, negando e desrespeitando, digamos assim, o próximo com as suas necessidades de natureza material e espiritual. De modo que estes irmãos são herdeiros de si mesmos na medida que eles negaram a vida em Cristo quando estavam em nossa dimensão. Vamos à leitura. Narração André Luiz. Completa a comissão de serviço de que Zenóbia se fazia acompanhar, pusemo-nos em marcha, abeirando-nos do vale de treva e sofrimento. A sombra tornava-se de novo muito densa e não conseguia divisar o recôncavo. Em seguida, 10 cooperadores, obedecendo-lhe as ordens, acenderam focos de intensa luz. Contemplamos, então, sensibilizados e surpresos, monstruoso quadro vivo. Vasta legião de sofredores cobria o fundo, um pouco abaixo de nossos pés. A rampa que nos separava não era íngreme, mas compacto e enorme o lamaçal. Em face da claridade brusca, muitas vozes suplicaram socorro, em frases angustiosas que nos cortavam a alma. Interrompendo a leitura, amigos dos estudos, neste momento o agrupamento chefiado pela Zenóbia, eles estão se fixando numa região do umbral, próximo aos abismos, em que o irmão Hipólito, Padre Hipólito, vai orientar e trazer o Evangelho do Senhor Jesus a estas regiões de trevas. Voltemos à leitura. Narração André Luiz. Em seguida, solicitou ao Padre Hipólito dirigir-se apelo geral, em nome do Senhor. O ex-sacerdote abriu o pequeno manual evangélico que carregava consigo e leu, na relação do apóstolo Lucas, a parábola do homem rico que se vestia de púrpura. Logo após, enchendo o expressivo silêncio, destacou a sentença: lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, constante do versículo 25, e dispunha-se ao comentário quando certos gritos chegaram até nós, ameaçadores e sarcásticos. Fora, fora, abaixo as mentiras do altar. Interrompendo, amigos dos estudos, lembrando que nestas regiões existem espíritos das trevas que são rebeldes e manipulam os demais, escravizando as suas vidas. É claro que tudo isto são aceitações dos irmãos que se encontram lá naquele ambiente, que se submetem a esses espíritos trevosos, na medida que eles não querem se reformar, modificar o seu mundo interno para o caminho do bem, a via da porta estreita do Senhor Jesus.
Voltemos à leitura. Narração André Luiz. Os adversários gratuitos de nossa atuação não se limitaram ao vozerio perturbador. Bolas de substância negra começaram a cair em nosso lado, partindo de vários pontos do abismo de dor. As redes, exclamou Zenóbia, dirigindo-se a alguns colaboradores. Estendam as redes de defesa, isolando-nos o agrupamento. As determinações foram cumpridas rapidamente. Redes luminosas desdobraram-se à nossa frente. Material esse especializado para o momento, em vista da sua elevada potência magnética, porque as bolas e setas que nos eram atiradas detinham-se aí, paralisadas por misteriosa força. Interrompendo a leitura, amigos dos estudos. Este agrupamento de espíritos do bem, chefiada por Zenóbia, possui mecanismos, técnicas de isolamento vibratórios, a fim de que eles não recebessem lá dos abismos, das regiões das trevas, estas ações maléficas desses irmãos rebeldes. Eles lançavam bolas, substâncias fluídicas, certamente com o intuito de atingir e ferir estes irmãos. Voltemos à leitura. Narração André Luiz. Após organizar a defensiva, fez sinal ao pregador para que falasse. Irmãos, que vos prepareis para a recepção da luz divina. É o nosso desejo fraternal. Reúne-se aqui várias centenas de infortunados companheiros em precárias condições espirituais, de alma esfrangalhada pela dor, vencidos de aflição. Não vos assemelhais às criaturas humanas que fostes, repletas de dons divinos, e sim a imagens vivas das regiões infernais, infundindo compaixão aos bons, receio e pavor aos mais tímidos. Interrompendo a leitura, vale a pena destacarmos este trecho, este fragmento do capítulo, em que o irmão Hipólito explica que estes irmãos não tinham mais as formas humanas quando eles estavam encarnados entre nós. As formas perispirituais, sabemos todos nós, são flexíveis, ganham formas conforme o conteúdo mental, a postura de sentimentos e emoções diante da vida. E estes irmãos não possuem mais as formas humanas, a maior parte deles. De modo que o padre Hipólito, o mentor irmão Hipólito, está esclarecendo para eles e para todos nós. Voltemos à leitura. Narração André Luiz. Não vos assemelhais às criaturas humanas que fostes, repletas de dons divinos, e sim a imagem vivas das regiões infernais, difundindo compaixão aos bons, receio e pavor aos mais tímidos. Interrompendo a leitura, estou refazendo a leitura para que possamos fixar estas informações de importância, importantes para a nossa formação espiritual. Continuemos. Penetrando a interpretação direta da parábola, Hipólito modificou o tom de voz e prosseguiu. Qual de nós não terá sido, na crosta do mundo, aquele rico vestido de púrpura e linho finíssimo do ensinamento do mestre? Exibimos a roupa vistosa e brilhante do eu egoístico, ferindo a observação de nossos semelhantes. Todos nós que nos associamos nesta paisagem de dor,
tivemos em derredor mendigos de afeto e socorro espiritual, mostrando-nos em vão as chagas de suas necessidades. Chamavam-se eles familiares, parentes, companheiros de luta, irmãos remotos de humanidade. Eram filhos famintos de orientação, pais necessitados de carinho. Interrompendo a leitura, amigos dos estudos, irmão Hipólito, lembrando que ele está palestrando, orientando aos irmãos que se encontram nos abismos, nas trevas, nas regiões do umbral, este irmão de luz orienta que nós ignoramos aqueles que necessitavam da nossa orientação, da nossa assistência, do nosso consolo, e por nós agirmos de forma egoísta, com uma certa indiferença à dor do próximo, tudo isto vai criando uma repercussão no perispírito e a nossa aura torna-se ausente de luz, com aspectos nada agradáveis. Voltemos à leitura, narração André Luiz. Palavras do irmão Hipólito. Desejavam os mais pobres que nós alguma coisa das migalhas que nosso permanente banquete de conhecimento e facilidades frequentavam-nos a companhia. Nós, porém, envaidecidos das próprias conquistas, encarcerados em clamorosa apatia, amontoávamos expressões de bem-estar, crendo-nos superiores a todas as criaturas integrantes do quadro de nossa passagem pela carne. Vale a pena analisarmos este trecho. Eu vou fazer uma releitura porque devemos fixar, meditar a respeito das palavras do irmão Hipólito, dizendo das nossas indiferenças quando nós nos relacionamos com o próximo, com aqueles que se encontram em nossa volta. Releitura deste trecho, irmão. Narração André Luiz. Desejavam os mais pobres que nós alguma coisa das migalhas de nosso permanente banquete de conhecimentos e facilidades. Frequentavam-nos a companhia. Nós, porém, envaidecidos das próprias conquistas, encarcerados em clamorosa apatia, amontoávamos expressões de bem-estar, crendo-nos superiores a todas as criaturas integrantes do quadro de nossa passagem pela carne. Interrompendo, as palavras são autoexplicativas e o irmão Hipólito diz que nós, enquanto encarnados, esses irmãos lá nas trevas, viviam uma certa apatia, uma certa indiferença diante da vida. Voltemos à leitura, lembrando, irmãos, que neste momento haverá uma informação de importância para nós espíritas. O padre Hipólito, após um certo silêncio lá nos abismos, alguns irmãos vão se apresentar e diz, segundo a narração de André Luiz no livro Obreiros da Vida Eterna, o livro presente que nós estamos estudando, o presente estudo, que existem espíritas naquele ambiente. É uma informação relevante, porque gera uma preocupação e inclusive esta senhora que se apresenta frente aos irmãos, os mentores da Casa Transitória Fabiana de Cristo, esta irmã chegou a conhecer Bezerra de Menezes. Então é um verdadeiro alerta para todos nós. Voltemos à leitura. Narração André Luiz. Destacando-se umas das outras, as súplicas proferidas evidenciavam a presença de adeptos de variados credos religiosos, conhecidos na crosta, e os espiritistas não faltavam no triste concerto. Determinada senhora de porte respeitável, cabelos revoltos e fundas chagas no rosto, deprecou chorosa: espíritos do bem, auxiliai-me
Eu conheci Bezerra de Menezes na terra, aceitei o espiritismo. No entanto, ai de mim, minha crença não chegou a ser fé renovadora. Dedicava-me à consolação, mas fugia à responsabilidade. A morte atirou-me aqui, onde tenho sofrido bastante as consequências do meu relaxamento espiritual. Socorrei-me por Jesus. Finalizamos, amigos, a leitura do capítulo de hoje, e esta mensagem final, esta parte final que destacamos para o estudo do capítulo de hoje, tem uma certa importância, porque esta senhora que conheceu Bezerra de Menezes e abraçou a doutrina espírita, o que parece que ela não aproveitou os ensinamentos, os pressupostos da doutrina no seu mundo interno. Ficou somente nos lábios, mas não se identificou de corpo e alma aos ensinamentos da doutrina espírita. De modo que ela mesma que diz, dizendo que dedicava-me à consolação, palavras desta senhora nas regiões das trevas, frente ao irmão Hipólito. Ela diz: dedicava-me à consolação, mas fugia à responsabilidade. Ou seja, amigos dos estudos, finalizando a leitura, ela negou a responsabilidade, assim eu acredito, é uma ilação, a responsabilidade da modificação do seu mundo interno, a reforma íntima. Permaneceu com os mesmos comportamentos, na medida que nós podemos ter uma certa semelhança com esta senhora. Conhecemos Bezerra de Menezes pelas leituras, nos identificamos com o mentor Emmanuel, com o mentor André Luiz, com as obras, com o irmão Allan Kardec. Ficamos sensibilizados pela mensagem libertadora da doutrina espírita, mas nas questões pontuais, nas questões relevantes da vida, fundamentais, nós negamos a responsabilidade de evitar aquele comportamento ainda rebelde de impulsos que vão ferir pessoas que supostamente nós imaginamos que amamos, mas muitas vezes é um mero gostar. Então, amigos dos estudos, possamos meditar a respeito da palavra desta irmã que conheceu pessoalmente Bezerra de Menezes, mas ela ficou vinculada à doutrina espírita, ao cristianismo, à beleza do evangelho, somente na parte da consolação. Ou seja, ela viveu o culto externo, mas quando ela deveria, como todos nós deveríamos, viver os postulados da doutrina, as verdades do evangelho no nosso mundo interno, como responsabilidade do espírito que procura amadurecer, despertar, de modo que esta senhora ela negou a responsabilidade de uma reforma íntima, de uma mudança de comportamento, e encontra-se no ambiente dos abismos, nas trevas, no umbral. Fiquem na paz, que possamos refletir a respeito das verdades da vida. Que Jesus abençoe a todos.